Fala, pessoa querida! E aí? Rapaz, professor Vitão aqui na área, dando sequência nas nossas videoaulas de Química. Hoje, continuando com os estudos sobre tabela periódica. Né? Na nossa última aula que a gente teve sobre esse assunto, a gente abordou um pouco do histórico da tabela, né? Como que surgiram as ideias de organização dos elementos químicos, como que evoluiu isso até chegar no formato que a gente tem hoje, tabela, né? Tão bonitona e maravilhosa, esplêndida que ela é. Não é mesmo? É mesmo. Agora, na aula de hoje, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre as linhas e as colunas que a tabela periódica tem. E entender também um pouco das regiões, como que ela pode ser dividida ali. Certinho? E, obviamente, que para falar mais sobre esse assunto, a gente vai usar o quê? A nossa lousa bonita, não é mesmo? Aqui, ó, a nossa lousa bonita, com a tabela periódica já colocada, a postos. Obviamente que sem nenhum elemento químico ainda. Por quê? Porque eu quero rabiscar essa tabela. E se eu for rabiscar a tabela com uma porrada de elemento químico dado ali, e vai ser confusão, vai ser uma questão visual do caramba, e eu não quero isso. Né? Então, vamos primeiro tirar os elementos, trabalhar só com o escopo, com o contorno dela. Ok? Então, ok. Vamos primeiro organizar aqui as linhas e as colunas. Observando a tabela, é fácil perceber que nós temos aqui ao todo 18 colunas. Não é mesmo? É mesmo. E também observando, a gente consegue perceber que nós temos ao todo 7 linhas horizontais. Não é mesmo? Mas, Vitão, pera, né? São 9, porque, cara, tem 2 linhas aqui abaixo. Então, 7 com mais 2 dá 9. Então, são 9 linhas horizontais, não é mesmo? E, na verdade, gente, o que acontece? Olha aqui, ó. Asterisco 1, asterisco 1. Então, na verdade, todos os elementos que estão aqui nessa linha do asterisco 1 pertencem à linha 6. Só vem aqui, ó. Só sai da linha 6 e vai para baixo. E a mesma coisa com o asterisco 2. Ó, vamos colocar aqui em preto. O asterisco 2, ele vem para cá. Então, todos os elementos que estão aqui, ó, no asterisco 2 pertencem à linha 7. Tá? O modo como foi colocado, essa é uma maneira mais prática, né? Mais compacta de organizar os elementos químicos. Beleza? Então, na verdade, a real é que são 7 linhas horizontais e 18 colunas. Ok? As linhas horizontais têm nomes. A gente chama de períodos. Né? Vou aqui embaixo. Ó. Períodos. Tá? Toda qualquer linha horizontal a gente chama de período. Ok? E as linhas verticais? As colunas. Tem nome também? Tem nome também. A gente chama de grupo. Grupo. Ou, eu prefiro, família. São sinônimos, tá? Grupo e família é a mesma coisa. São sinônimos. Mas eu prefiro família. Por quê? Vocês vão perceber daqui a pouco, na hora que a gente comentar um pouco sobre o que quer dizer a família. Beleza? Então vamos lá. Quais informações que a gente consegue observando, né, a família e o período de um dado elemento químico? Bom, o período a gente consegue a informação de número de camadas eletrônicas. Vou colocar aqui, ó, embaixo. Número de camadas eletrônicas. Então, quantos níveis de elétrons, aquele elemento químico, quando neutro, apresenta. Entendeu? Então, se a gente pega qualquer elemento químico que está no período 2, tem
dois níveis de elétrons, duas camadas eletrônicas. Está no período 4, tem 4 camadas eletrônicas. Qualquer elemento químico está naquela 4. Qualquer um. Qualquer um. Beleza? É uma coisa. Está no 7º período. Tem 7 camadas eletrônicas. 7 níveis de elétrons. É isso. Beleza? Obviamente que considerando o átomo neutro. Quando o átomo perde ou ganha elétrons, essa quantidade de camadas pode aumentar ou diminuir, dependendo do quanto se adicionou ou tirou de elétrons. Tá? Mas o átomo neutro, você olha que a tabela, o período que ele está, batata. É fato que no 6º período tem 7 níveis de elétron. Belezinha? Então, belezinha. E a questão de grupo ou família. Quais informações que a gente pode ter quando a gente observa que dois elementos estão na mesma família ou no mesmo grupo? Galera, elementos da mesma família apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. E é por isso que eu gosto do termo família. Porque família, pensa você aí com essa família, né? Seus pais, seus irmãos, seus primos, seus tios, seus avós. Vocês têm coisas parecidas entre vocês. Claro que cada um é cada um, né? Mas tem algumas semelhanças. Não é isso? Pois bem, é uma coisa aqui para elemento químico. Então, elementos químicos da mesma família, né, da mesma coluna, tem coisas semelhantes entre eles. Por isso que eu prefiro o termo família do que o termo grupo. Eu acho que família fica mais... traduz melhor assim, o que quer dizer. Pegou? Mas enfim, tá aqui. Família, né, são conjunto de elementos com propriedades semelhantes. Com propriedades semelhantes. Beleza? Beleza. Ok? E aí, gente, o que acontece? Tem algumas famílias que a gente vai trabalhar mais no nosso curso, né? É claro que a gente vai pegar, às vezes, um elemento daqui, outro dali, enfim, mas tem famílias que a gente vai trabalhar bem mais no que o nosso curso, certo? Essas famílias têm alguns nomes específicos que identificam elas. Então, é legal sim a gente saber o nome de cada uma dessas famílias com nomes, né, que elas têm. Então, é isso que a gente vai ver agora. Beleza? O nome das famílias que tem ali na tabela. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, todas 5 famílias que a gente vai usar bastante no nosso curso e que às vezes são chamadas pelos nomes. Então, tem questões que não vão falar, o flúor reagiu com o sódio. Não, ele pode muito bem falar na questão que um halogênio reagiu com o metal alcalino. E aí você se vira para entender isso. Então é bom saber o nome das famílias aqui na tabela. Beleza? Quais são esses nomes das famílias e quais são essas famílias? Bom, família 1 a gente chama de metais alcalinos. Por que metais alcalinos? Porque são metais e quando reagem com a água formam bases, que são compostos alcalinos. Base e alcalina é a mesma coisa, tá? Compostos básicos e compostos alcalinos é a mesma coisa. A família 2 são os metais alcalinos terrosos, né? São metais alcalinos que estão em terra, então são alcalinos terrosos. A 16
tem o nome de calcogênios, tá? A 17 são os halogênios. E a 18, os gases nobres. Ok? Tendo esse nome por conta de que são gases e que geralmente não reagem com ninguém. São encontrados de forma atômica, né? Isolada da natureza. Então, dificilmente se ligam a outros elementos químicos. Tá? Então, por isso são gases nobres. Beleza? Então, esses aí são são as famílias, né, com os nomes delas aí. A 1, 2, 16, 17 e 18. Ok? Além das famílias, que é o que a gente mais vai trabalhar, né, tem também duas séries que, vez ou outra, aparecem. É muito raro de aparecer, mas como elas têm um nome específico, vale a pena citar aqui. Né? Já que a gente está falando das famílias, vamos falar também aqui das séries, dos lantanídeos e dos actinídeos. Tá? Essas séries nada mais são do que as linhas, né? Assim, a linha de baixo. A primeira é dos lantanídeos e a última ali é dos actinídeos. Essas séries têm esses nomes por conta dos elementos químicos que cabeceiam, né, essa série. Começa aqui, ó, esses lantanídeos começa com o lantânio, e os actinídeos começa aqui com o actínio. Beleza? Então, por conta desses elementos é que tem esses nomes aí. Beleza? Então, esses aí são algumas famílias e séries da tabela que têm nomes específicos. E aí, para terminar nossa linha de hoje, bora falar um bocadinho sobre como que a tabela periódica pode ser dividida em regiões. Ok? Então, bora lá ver algumas regiões da tabela periódica. Tá aqui, ó. Uma possível divisão é por regiões de elementos representativos, metais de transição interna e externa. Elementos representativos são esses em azuis, né? Das pontas da tabela periódica. Tanto a ponta esquerda quanto a direita são elementos representativos. O meião e o sul, né, por debaixo ali da tabela periódica, são metais de transição. A parte central é transição externa, a parte de baixo é transição interna. Então, essa é uma possível divisão ali dos elementos da tabela periódica. Né? São as regiões ali de cada elemento químico. Esses nomes, de vez em quando, aparecem em uma questão ou outra. Né? Então, vale a pena você saber ali quais são os elementos representativos, os elementos de transição interna e também o elemento de transição externa. Beleza? E, por fim, para acabar a nossa aula de hoje, uma outra possível divisão, né, da tabela periódica é entre metais, não metais e semimetais. E é essa divisão que eu fiz aqui. Né? Em roxo tá os não metais, em verde tá os semimetais, aliás, um nome muito pouco usual atualmente, né, semimetais, mas são elementos que têm propriedades semelhantes, algumas a não metais e algumas propriedades semelhantes a metais. Por isso que tem esse nome ali usual. Atualmente não tão utilizado assim. Tá? E o restante todo, que eu não pintei, porque sei lá, mas todos os restantes são elementos metálicos. Beleza? Então, essas aqui são as possíveis divisões da tabela periódica. Né? As regiões que a gente pode dividir a tabela. Pode ser metal, não metal e semimetal, ou, né, aqui em elementos representativos, metais de transição interna e metais de transição externa. Beleza? Pode até haver uma outra divisão da tabela, mas não é muito usual. As mais importantes eu vou para vocês aqui hoje. Ok? Se por um acaso ficou alguma dúvida, questionamento, desespero, angústia, sofrimento, dor no âmago do ser sobre esse assunto,
tem uma pergunta para fazer, comenta aqui embaixo, gente. Não pense duas vezes em perguntar ou não, tá? Sempre pergunte. Tá com dúvida? Comenta aqui. Eu leio e respondo tudo com carinho para vocês. Beleza? E aí, na nossa próxima aulinha, a gente vai continuar vendo a questão de tabela periódica. A gente vai ver um pouco sobre como compreender os dados, né, que estão distribuídos ali, geralmente, na tabela. Né? Vamos falar um pouco da legenda dos elementos químicos, que geralmente vem ali na tabela. Ok? Como compreender eles. Então, a versão na próxima aula? Então, beleza, combinado. Então, até lá. Abraço!